6:34. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. É o final da parte que Jesus ensina sobre a ansiedade, de não sermos ansiosos, Ele inicia o versículo 25 dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida. Aí tem um texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 6, vamos ver ele. 1 Timóteo 6, a partir do versículo 7, relacionado à ansiedade. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, desejos maus, loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. É a questão da ansiedade. A ansiedade pela vida leva algumas pessoas que, quando chegam no extremo da ansiedade, a então cair nesse laço aqui, o laço da cobiça, do desejo por uma vida melhor no sentido material, sem obedecer a palavra de Deus, que ensina sobre a gente não ter ansiedade. A questão de saber lidar com a provisão de Deus para cada dia. Nós sabemos já bastante isso, Nós trabalhamos, para sobreviver, e a Bíblia nos ensina para a gente trabalhar não somente pela comida que perece. Jesus fala isso, João 6, capítulo 6, a gente já viu, Eu acho que é versículo 25, 26. Não trabalhe pela comida que perece, não só por ela, mas também pela comida que permanece. Então, quando há um volume muito grande de ansiedade, na qual Jesus falou para a gente não ficar, ocorre esse problema da pessoa ficar focalizada somente na atividade da vida temporária e deixa passar desapercebido a vida eterna, não trabalha por ela. Então, a advertência, na verdade, que Jesus faz para nós, para lutarmos contra a ansiedade, é para não cair nesse perigo aqui do laço do inimigo de viver só pela vida material, Aí tem outros textos que a gente vai ver agora, que está aqui no tema em cadeia da minha Bíblia. Infrutífera, a ansiedade é infrutífera. O texto de Salmos 39:6. Todo homem anda como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa riquezas sem saber quem as levará. O outro é Eclesiastes 1:13. Apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo o que acontece debaixo do céu. Que enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens, para nela os afligir. O outro texto é Eclesiastes 2:26. Ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes 8:16. A preocupação que afasta o sono.
aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos, os que trabalham muito. A ansiedade indica também desconfiança na provisão de Deus. Mateus 6,31. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Mateus 6,32. Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. A ansiedade abafa a palavra de Deus. Aquele texto que nós juntamos de várias partes do Novo Testamento, dos Evangelhos, cuidai para que os vossos corações não fiquem sobrecarregados com os cuidados da vida, com a ansiedade, e aquele dia vos pegue de surpresa, porque cairá sobre todos os que habitam sobre a face da terra, né? A ansiedade fará isso com a humanidade, não é? Ela não perceberá a volta de Jesus, e ela abafa a palavra, ou seja, tira o nosso tempo para saber de Deus na sua palavra. Mateus 13:7. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, relacionando aqui Marcos 16:32 com Mateus 6:34, a ansiedade funciona como um espinho que sufoca a palavra na vida da pessoa, né? E fica infrutífera. Aí, se a gente tivesse tempo para abrir mais a mensagem, né? A pessoa não consegue evangelizar, não consegue fazer o reino de Deus funcionar, e tantas coisas que existem relacionadas ao reino de Deus, ela não consegue se envolver, porque ela está ocupada com os cuidados da vida, ela está na ansiedade, e a ansiedade não deixa as pessoas servirem a Deus. Aí não encontra tempo para oração, para intercessão, para cuidar das coisas que fazem parte do reino de Deus. Esse tempo que nós gastamos para ir no Morro do Bode é um trabalho missionário, não é? De fim de semana. Nós poderíamos, nesse caso, estar no passeio, então a gente abre mão. Bom, eu vou dedicar esse meu tempo desse fim de semana para estar dando atenção a pessoas num lugar como esse que a gente vai, para desenvolver neles o reino de Deus. É isso, em termos práticos, né? Essas coisas está dentro do contexto de quem tem uma vida com muita ansiedade, ela não consegue encontrar tempo para servir a Deus e aos pequeninos, né? Devido com a ansiedade da vida, não tem espaço mental para procurar um tipo de saída, de alternativa para pessoas que estão em aflição, para pessoas que estão em necessidades com relação ao reino de Deus, porque elas não têm o que dar, o que oferecer, porque elas estão ocupadas só com o reino delas, com a vida delas. Então, a ansiedade é como um espinho, sufoca a produtividade do reino de Deus por aqueles que Deus espera que faça o reino deles ser desenvolvido na terra, né? É isso, vê como é bonito o reino de Deus, né? A gente determina e as coisas então vão acontecendo, não é? O versículo é de Mateus 13:22, tem mais uns 3 ou 4 só. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É uma outra maneira de Mateus falar. Ela estraga a paz das pessoas, a paz do lar. Lucas 10:40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude, não é? A ansiedade é algo proibido pela palavra de Deus.
Salmos 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer um pão de dores, que Deus disse, né? Vai, Adão, por tua causa agora todo homem vai trabalhar com dureza na terra para produzir o seu pão, né? Pão de dores, de trabalho forçado, de cansaço. Inútil vos será comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono, né? Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Lucas 10:41. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Lucas 12:29. Não pergunteis que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Tem uma profecia, uma palavra de Daniel no livro dele, quando ele fala da visão das últimas coisas, que é o nosso tempo agora. Ele diz assim, o anjo fala com ele: nos últimos tempos os homens andarão de um lado para o outro, né? E assim está a humanidade, na sua ansiedade de fazer, né? E ter as coisas e construir, andando de um lado para o outro. Ela não tem tempo, a humanidade não para ouvir o canto de um pássaro, né? Para ouvir o som do vento, para perceber o balanço das folhas das árvores, né? A humanidade não tem tempo para parar, para perceber a natureza e a voz de Deus que está falando através dela. Se não me falha a memória, Salmo 24 ou Salmo 19, né? Traz essa descrição da voz de Deus manifestada nas coisas do mundo criado. A humanidade não tem tempo para ir para os fundos de casa, apagar as luzes e olhar para o céu e ver como é que estão as estrelas, aquelas que brilham mais, as que brilham menos. A humanidade não tem tempo, né, para parar, para observar aquilo que o Criador fez e manifesta a sua presença, porque elas estão andando de um lado para o outro, fazendo coisas, né? Procurando coisas. Não há momento de reflexão, de pensamento. A ansiedade faz isso, tira a capacidade de refletir das pessoas, de ter uma vida contemplativa a Deus, não é? Pela observação do que Ele cria, do que Ele criou, e pela observação da própria palavra escrita, né? Mais outro textozinho, Lucas 21:34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, né? São centenas de textos relacionados ao Sermão do Monte que tem na Escritura, relacionado à palavra de Jesus, para não andarmos ansiosos, não é? E a reflexão é a seguinte: nós não encontramos na Bíblia uma quantidade tão grande de palavras, tanto no Antigo Testamento como no Novo, nessa direção, para não ficarmos preocupados com o nosso dia a dia. É o Novo Testamento inteiro, né?
E a interrogação, por que a maioria das religiões ensina o contrário? Não é? Pelo menos o que está assim bem enfático, bem focalizado, bem martelado, não é? Nos encontros evangélicos em geral, é que Jesus Cristo vai dar sempre o melhor para a vida material. Não é isso que a gente percebe? É uma massificação de que a pessoa de Jesus precisa ser procurada para a realização dos bens materiais. Não é isso que está muito massificado? Não é? Vale ressaltar que Jesus está sim preocupado com as nossas necessidades materiais. Tanto está que ele mesmo disse: o Pai Celestial de antemão já providencia as coisas. Mas nessas poucas leituras que nós fazemos aqui em nossos encontros, dá para perceber que, pela leitura da Bíblia, não é pelo que eu estou falando, pela leitura da Bíblia, simplesmente dá para perceber que ela fala muito mais de não ficarmos preocupados com a vida material, e que ela fala muito mais para ficarmos ligados na vida espiritual, na vida eterna. Dá para perceber que na Bíblia está muito mais enfático o interesse pela eternidade do que pela o que é temporário. Está ou não está? Não é? E nós lemos alguns textos, mas quem já tem feito a leitura direto da Bíblia percebe que de Gênesis a Apocalipse o ponto alto da Escritura é despertar a atenção do homem para o eterno, para o sobrenatural, né? Para o Deus que é sobrenatural, mas que procura estar perto para nos chamar a nossa atenção e para nos levar para Ele. De Gênesis a Apocalipse nós encontramos na Bíblia esse clamor de Deus, chamando a atenção das pessoas. Até o capítulo 8 de Provérbios, que eu chamo do capítulo do cântico de glória à pessoa de Jesus Cristo, Provérbios capítulo 8, que inicia dizendo: eu, a sabedoria, estou procurando, estou chamando, estou clamando alguém que possa me ouvir. Eu estou caminhando pelas ruas, pelas praças da cidade, buscando quem queira me ouvir a minha voz. E depois o capítulo vai se desenrolando, né, e falando de uma maneira sobre a pessoa de Jesus, o autor do universo, o autor da vida, aquele que desenhou o universo, né? É o tempo todo a Bíblia chamando as pessoas para o eterno, para o sobrenatural, né? Glória a Deus. O meu interesse com essa leitura aqui, eu vou começar hoje a fazer um pedaço domingo, é para vocês, quando chegar aqui no culto e em casa, quando lembrar, remover as dificuldades que Satanás lança sobre nós na reunião, ao sair de casa, sobre nós e sobre todos os irmãos. Esse assunto da oração aqui é esse. Eu não sei se na leitura de agora vai entrar os detalhes, mas no final vai aparecer os detalhes. É uma parte aqui que ele ensina sobre oração, de como desligar e desligar coisas que o diabo está ligando, e ligar, né, o que ele possa estar desligando, né? Então são coisas assim práticas, específicas do culto. A questão da oração para ligar e desligar, o que deve ser ligado e o que deve ser desligado.
para fazer o reino de Deus funcionar. É muito raro usarmos a autoridade de Deus e falarmos diretamente à dificuldade, dizendo: em nome de Jesus eu lhe ordeno que me deixe, ou não permitirei que continue na minha vida. Você pode usar a oração de autoridade contra tudo o que o atrapalhar. Você deverá falar ao seu mau humor: sai de mim. A sua doença, sai de mim, pois pela vida ressurreta do Senhor eu me levantarei. Não é falar a Deus, mas ao monte que atrapalha, declarando: ergue-te e lança-te no mar. Isso é orar com autoridade. Essa é a oração de autoridade a ser feita, é declararmos. Muitas vezes falamos aos montes negligentemente. Tal falar não será eficaz, uma vez que não conhecemos a vontade de Deus. Mas se sabemos com clareza qual o desejo de Deus e não duvidamos, podemos dirigir-nos ao monte com ousadia e dizer: ergue-te e lança-te no mar, e isso deverá ser feito. Aqui o Senhor nos comissiona para sermos aqueles que dão as ordens. Ordenamos aquilo que Deus já estabeleceu. Isso é oração de autoridade. Assim, a oração de autoridade não é pedir diretamente a Deus, é aplicar a autoridade de Deus diretamente a tal dificuldade. Todos temos nossos montes, podem não ser do mesmo tamanho ou da mesma espécie, como regra, porém tudo o que bloquear sua vida espiritual é algo que você pode ordenar que saia de você. Isso é oração de autoridade. A oração de autoridade relaciona-se intimamente com o ser vencedor. Os cristãos, pois, que não conhecem tal oração, não serão vencedores. Lembremos-nos sempre que aquele que se assenta no trono é Deus, o nosso Senhor. O inimigo está sujeito a esse trono. Só a oração pode ligar o poder de Deus. Nada mais pode fazê-lo realizar algo. Daí a máxima importância da oração. Se não houver oração, como poderemos ser vencedores em todas as áreas? Aí são todas as áreas mesmo, da vida, do reino espiritual, do reino de Deus, em todas as coisas. Não precisamos pedir a Deus, mas simplesmente de forma natural dizer, né, a determinada situação, que saia, que pare, não é, que termine, algo natural, né, no dia a dia da nossa vida. E nas reuniões dos cultos também, o que nós percebemos que está trazendo atrapalho para as reuniões, na leitura da Bíblia pessoal e tudo mais, é simplesmente dizer a situação, que ela saia, que pare, que se resolva, dar a ordem. E nós vamos insistir nisso, e Deus vai nos ensinando e vai nos preparando, né? Vai nos dando coragem para isso, até para as coisas mais difíceis, né? Mas temos aprendido que é para fazer assim, vamos continuar fazendo, tanto das coisas as mais difíceis como as mais simples, né? E aí Deus vai ver até onde, vai nos testar, vai ver até onde nós vamos continuar exercendo fé de autoridade, declarando de imediato as situações que aparecerem, né? E com o tempo nós vamos nos acostumar a estar declarando as verdades. Muitas vezes a gente pode até ter aquele sentimento de vergonha, mas vamos fazer isso dessa maneira, né? Que Deus vai nos honrar qualquer hora dessa aí.